E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando a nossa semana de revisão pro Enem, hein? O Enem tá chegando e você aí vai dar aquela lapidada nos assuntos que são os principais, tá? Então a gente convidou YouTubers aí de todo o Brasil para estar com você e falar sobre os assuntos que eles consideram os principais aí nesse Enem que está por vir. Combinado? Então a primeira semana aí, ó, linguagens e códigos, né? E a segunda semana a gente vai falar lá da matemática e das ciências da natureza, certo? Primeira semana, linguagens e códigos e as ciências humanas. E na segunda parte, a matemática e as ciências da natureza. Estarão conosco aqui o Vitor do canal 10 de História, a Tati do Valer um Livro, o André, que é o André Floco. Estarão conosco aqui o Vitor do canal 10 de História, o André de Geografia, o Sandro do canal Bom de Língua, a Tati do Valer um Livro nessa primeira semana. Segunda semana, o Samuel Cunha do Biologia com Samuel Cunha, o Rafa Jesus do Tá Lembrando, o Ives Urquiza, o maior canal de física da internet, do canal Física Total, e eu, o professor Marx do Mundo da Química, estarei com vocês aí fechando a semana lá da matemática e ciências da natureza. Combinado? Sem mais enrolação, o vídeo de hoje traz para você História, canal 10 de História com o professor Victor Rizovas. Beleza? Então, sem mais delongas, passo a bola para o Vitor. Preste atenção nas dicas que ele tem para dar, que a aula tá sensacional. Combinado? Não se esqueça, já se inscreve no Mundo da Química se você não for inscrito e clica no sininho. Já se inscreve no canal do Vitor e em todos os outros canais aí que a gente citou para você. Combinado? Tranquilidade? Então bora lá, Vitor, arrebenta aí na história, vai com tudo. Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Primeiro eu queria agradecer o professor Marx. Pô, que projeto bacana, né? Acrescentando no canal multidisciplinaridade, uma abordagem muito bacana. Parabéns, né? Eu sou o professor Vitor Rizovas do canal 10 de História, né? Que fui convidado para essa parada maneira que é trazer algumas ideias de história para o mundo da química. Então, vamos lá, direto ao assunto, sem muito mimimi, vamos começar. Né? Só quero te lembrar o seguinte, né? A lista que eu vou resolver e os comentários que eu tenho para fazer estão disponíveis nesse link aqui embaixo, né? No site 10historia.com. Você clica aqui, pega a lista, são poucos exercícios, mas às vezes você gosta de fazer com exercício em mãos, né? Para poder anotar, rabiscar, fazer alguma coisa. Então, se quiser o material, tá lá, vai lá para o meu site, tem esse material aqui disponível para você. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto fundamental para a gente falar da prova de história no Enem. Leitura. A gente precisa ler a prova para interpretar o texto e acertar as questões de interpretação. Sim, existem questões de interpretação. Existem questões que você precisa ficar atento, né? Porque na verdade o que o Enem está buscando? Se você é capaz de estabelecer relações ou se você é capaz de reconhecer relações que o próprio texto estabelece ou que dois textos estabelecem. Tudo bem? Então, fica tranquilo, leia o texto e estabeleça essas relações, busque essas relações no próprio texto. Tudo bem? Há questões que são assim, nem todas, seguramente, mas algumas fatalmente vão ser, por vezes, assuntos estranhos. O que nos leva ao segundo ponto, que a gente precisa ficar muito atento na prova de história do Enem, que é leitura. Lendo a prova, né, para a gente não se desesperar com os temas que aparecem no texto, mas não são objeto da pergunta. Então tem muitos textos ali que às vezes o carinha fala, nossa, mas que é isso? O professor não deu, eu não vi, o Vitor não falou, o cara não sei o quê. E cara, relaxa, não perca a cabeça. Leia a prova e leia lá a pergunta, né? Porque às vezes a pergunta não é sobre aquele texto. Tem aquela questão que você pode se lembrar, né, que versava sobre as mulheres na África Ocidental, lembra? O cara escreveu 6 linhas de mulher na África Ocidental para daí perguntar se existia, como é que era o tipo de mulher que confirmava aquela teoria no Brasil do século XIX. Aquela questãozinha de escravo de ganho, lembra? Ele queria perguntar de escravo de ganho.
mas ele estava falando de mulher na África Ocidental. Então não se desespera, se for um tema muito estranho, bicho, não se desespera, vê se a questão é sobre isso mesmo, ou se ele não quer que você estabeleça uma relação com outra coisa. Tudo bem? Terceiro ponto que a gente precisa pensar com muita tranquilidade para a prova de história. Leitura. Vai ter que ler, o que eu vou fazer? A gente precisa ler a prova para ter pistas da resposta correta. Muitas vezes aparece uma charge, aparece um texto, aparece um documento, e você se preocupa só com esse texto. Mas pensa que você precisa ler também a referência bibliográfica. Muitas vezes quem está falando já é uma dica sobre o que está falando, né? E pode te ajudar a responder a questão. Então não fica só ali no texto, dá uma olhada na referência bibliográfica, dá uma olhada no autor. Né? A gente sabe que tem autores que falam, né, de uma determinada guerra de Troia, autores que falam de uma determinada guerra do Peloponeso, né, e a gente localiza esses autores. Né? Se é um ponto, se é um texto de um ou se é um texto do outro, você já consegue localizar. Né? Então, leia a prova inteira, todo o documento, citação bibliográfica, leia tudo. Ah, Vitor, mas não dá tempo. Dá sim, companheiro, respira, fica tranquilo que vai dar tempo. Quarto ponto fundamental que a gente precisa pensar para a prova de história do Enem é o conceito. É importante que você conheça o conceito para associar o texto ao conceito que você sabe de casa. Lembra que eu disse que nem todas as questões são de interpretação de texto. Para muitas questões você precisa retomar o conceito. Né? Você precisa trazer um conceito, o que é escravidão, o que é imperialismo, o que é pacto colonial, o que é iluminismo, né? Você precisa trazer o conceito. Então, tenha clareza dos seus conceitos quando você for estudar. Né? Então, marca lá, grifa bem. Né? Ninguém estuda história só lendo, né? Acha que escrever não é importante, que organizar o raciocínio não é importante, e aí se atrapalha. Então você precisa marcar muito bem o que é conceito. Faça lá um dicionário seu, né, de conceitos, né, um léxico, né, ou uma lista de palavras importantes que você tem clareza do que é uma monarquia, né, o que é um absolutismo. Né? Então é importante você ter esses conceitos muito claros. Tudo bem? Quinto ponto que eu preciso colocar para vocês sobre a prova de história do Enem. Conceito. É importante você identificar a aplicação do conceito no texto. Muitas vezes aparece ali, olha, do que ele está falando aqui, né? Ele está se referindo a quê? Então, se você tiver alguma clareza do conceito, você tem uma clareza maior no momento de identificar esse conceito no texto. Né? Então, trazer conceito de casa é muito importante. O sexto ponto, esse daqui não falei ainda, presta atenção. Conceito. Mentira, né? Já tinha falado. Mas o conceito é importante também para aquelas perguntas curtas. Sabe aquelas rapidinhas que tem? Tem umas que tem muito texto, né? Alternativas mais longas e tal, e tem umas mais curtinhas. Essas mais curtinhas são muito importantes porque ele quer conceito. Caiu uma questão, aquela sobre expansionismo ou sobre imperialismo do Império Romano, lembra? Então, o que é expansionismo? O que é imperialismo? Tem diferença entre um e outro? Não tem? Quer dizer, são conceitos. A gente precisa trazer esses conceitos com muita tranquilidade, com muita clareza. Tudo bem? Então, vamos ver agora alguns exemplos de questão. Fechou? Vamos lá? Bom, então, questão, você acompanha a leitura aqui. Eu vou ler a questão, né? A gente fica com um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou ler a questão, porque se eu estou falando tanto que leitura é importante, eu preciso ler com você. Né? Tudo bem? Então vamos lá. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Bom, se você está lendo aqui, até aqui, apareceu uma palavrinha bonita, né? Decêmviros. Quem são os decêmviros? Ai, não sei, meu professor não deu. Querido, olha o texto.
O texto está te dizendo, uma comissão de 10 pessoas para escrever as leis. Os decêmviros. Quem são os decêmviros? São os caras que escreveram as leis. Sacou? Atenção no texto, né? Não se perde, né? Essa palavrinha ela é estranha, mas ela está explicada no próprio texto. Então fica tranquilo, foca no texto. Não culpa seu professor, não culpa sua memória, não se culpe por ter dormido o ano inteiro, né? Ter deixado de estudar um dia, mas aquele dia eu não estudei, devia ter estudado isso para... Meu, relaxa. Relaxa, leia o texto, a maior parte daquilo que você precisa vai estar nele. Então 2 deles viajam para conhecer Solon, né, que é o cara que propõe as leis escritas de Atenas. Bom, isso daqui está num livro, né, do Fustel de Coulanges, né, A Cidade Antiga, São Paulo, publicada pela editora Martins Fontes lá em 2000. Nesse caso, bibliografia não nos ajudou, Fustel de Coulanges é um cara que aparece sempre, é um cara importantíssimo, mas nesse caso não nos ajuda a responder. Então vamos lá. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a... Então tá. Superar a tradição jurídica oral. O que isso significa, né? Significa que eu estou passando por cima, eu estou atravessando dessa fase, desse estágio para outro, né? Então estou superando isso daqui. Então vou superar a tradição jurídica oral, ou seja... eu vou para as leis escritas. Ele está falando das leis escritas. Tá? Então, escrever as leis significa a adoção de um sufrágio universal masculino. Sufrágio, né? Grifa aí, sufrágio é uma palavrinha feia, mas ela quer dizer voto. Tá? Ela parece sufrágio para confundir vestibulando, só para isso. Né? Podia ser o voto universal masculino, tem exatamente o mesmo significado. Então, adoção do sufrágio universal masculino. Agora... fala alguma coisa de voto lá no texto? Tem voto no texto? Não tem, né? Não tem. Vamos ver a alternativa B. A extensão da cidadania aos homens livres. Extensão da cidadania aos homens livres. Né? Porque o texto está falando lá do quê? A manipulação por parte dos patrícios, né? Os patrícios... né, a elite manipulando as leis, a interpretação das leis. Então essa daqui ficou bonita de repente, né? Extensão da cidadania aos homens livres. Vamos ver. C. A afirmação de instituições democráticas. Falou de instituição? Olha o texto aqui de novo. Tem instituição? Não, está falando de escrever leis e do significado de escrever leis. O que significa escrever leis? Então não tem instituição. Implantação dos direitos sociais. Direito social ou legislação escrita? O que está no texto? O texto não fala de direitos sociais, fala de leis escritas, não mais. Né? A tripartição dos poderes políticos. Poderia ser tripartição, não poderia? Claro que não. Né? Não tem nada a ver disso no texto. Tripartição dos poderes não aparece no texto. Então a gente vai ficar com a ideia da cidadania, que por sinal é um tema fundamental do Enem. Às vezes cai aquela coisa, né, de você ter o mesmo voto, né, do voto de cada um valer a mesma coisa, né, o voto de todo mundo vale 1, o voto de ninguém vale 2, né, aquele princípio lá na Grécia, né, um cidadão, um voto, uma pessoa, um voto, né, um homem, né, um cidadão, né, um homem maior da idade mínima, parará, mas um voto para cada cidadão. Ou seja, cada cidadão vale um voto, cada voto vale 1. Do que nós estamos falando? Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Não é isso? Entendeu? Então a gente está falando de leis, a gente está falando de extensão de cidadania, né? A gente está falando de conhecer a legislação. Né? Lembra que a gente precisa de revoltas para isso. Né? Isso não veio de graça. Então, quando a gente está falando aqui no texto, a gente está falando de um período da história de Roma que é marcado por diversas revoltas, né? Na República, né? No começo da República e até o meio da República. A gente tem muitas revoltas aqui para fazer essas transformações. Então, podemos falar aqui, né, da revolta dos escravos do Monte Sagrado, revolta de Espartacus, né? Lá em Roma são alguns exemplos. Agora, na Grécia, a gente teve também as guerras civis, né? Especialmente em Atenas, né? Com Psístrato, Hiparco, Hípias, né? Esses tiranos todos que vão movimentar, né? Que vão motivar os legisladores a instituir governos mais democráticos, a expandir o sentido de cidadania.
né? Solon e Clístenes são dois dos legisladores que trabalham no sentido de ampliar a democracia ou ampliar o conceito de cidadania na Grécia Antiga. Por isso a gente fica com a letra B. Né? Se eu estou criando leis escritas para permitir que a população tenha um domínio mais amplo dessa legislação e dificultar, portanto, a manipulação das leis de acordo com o interesse da elite, eu estou ampliando a noção de cidadania para todos os homens livres. Né? Então a lei está lá, todo mundo conhece, todo mundo pode cobrar para que a lei seja aplicada da maneira igual todas as vezes que for necessário. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Então, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Falar de morte. Quem está falando? O Duby, é o Jorge Duby, ano 2000, na pista dos nossos medos. Né? São Paulo, o editor da Unesp, em 1998, Jorge Duby, de novo, é um autor importantíssimo para a Idade Média, mas para essa questão não nos ajuda a responder. A questão nos pede o seguinte: ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de novo, o autor considera. Então, o que o autor considera? Né? Ele está falando que num certo momento, na Idade Média, olhava-se para a morte com bons olhos, porque eu estou caminhando para a eternidade, e num certo momento, na contemporaneidade, a gente olha para a morte com pavor, porque a gente não sabe o que acontece depois. Tudo bem? Então, eu posso ficar com a mercantilização das crenças religiosas. Mercantilização quer dizer o comércio. O texto fala de comércio de religião, comércio de crença, ou crença com... Não tem a ver, né? B. A transformação das representações sociais. Transformação das representações sociais. De que maneira as representações sociais se transformam? Parece que é essa, mas vamos ver a C. Disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. O autor fala disso? Disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã? Ele está falando da morte, ele não está falando de ateísmo. Né? Ele não está falando da maioria cristã, ele está falando do sentimento religioso. Acho que não. Vamos para D. Diminuição da distância entre o saber científico e eclesiástico. Não tem saber. A morte é a morte, né? Não importa a razão que o cara morreu, não importa se eu sei ou se eu devo saber por que o cara morreu cientificamente. Né? Não estou falando de saberes religiosos, não, estou falando da crença de cada um. Ou letra E, amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Né? Amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Que consciência? Por que amadurecimento? Ele está falando de amadurecimento? Não está. Ele está falando de Idade Média, né? De uma cultura medieval. Essa questão também é uma questão clássica, assim como falar de cidadania no mundo antigo, falar de cultura medieval é clássico. Né? Perceba como a cultura aparece, né, como um ponto a ser discutido e observado, porque observar as diferentes culturas nos diferentes lugares e nos diferentes tempos é um dos objetivos que o Enem tem para o aluno. Né? O aluno tem que ser capaz de perceber como a cultura muda de lugar para lugar e também de tempo para tempo no mesmo lugar. Então, se eu estou falando de Europa medieval, né? Ou se eu estou falando de Europa contemporânea, eu preciso ser capaz de perceber mudanças de pensamento no mesmo lugar. Né? O texto aponta de que maneira você vai lidar com a morte. É cabuloso isso, né? Pensar que o que vai ser depois da morte. Cara, me dá arrepio pensar um pouco isso. Mas tudo bem, vamos falar de morte, vamos falar de morte. Né? O que é a morte para o católico? Né? É o início da vida, né? Porque a vida depois da morte existe. Né? Você tem que esperar a ressurreição para a vida eterna. Não é nada mais do que isso. Eu, ao morrer, eu abro a minha vida eterna. Né? Eu estou lá esperando para a vida eterna. Né? Não é de imediato, mas tem uma expectativa. Né? É isso que espera um cristão ao morrer. Agora,
E para um ateu, o que significa a morte? Para um ateu significa o fim. Significa que se você lida bem com isso, né, com o fato da finitude, tudo bem, tranquilo, vou morrer, tal, não vai acontecer mais nada, tal, belezinha. Agora, se eu não lido bem com isso, dá o desespero, por isso que ele fala da pavorosa experiência. Né? Para quem acredita na vida após a morte é muito bem-vinda. Para os que não acreditam, resta o medo e a incerteza. E é isso que está dizendo o texto. Ou seja, qual o significado da morte? O que a morte representa, né, para as pessoas diferentes em momentos históricos diferentes, sacou? Por isso que a gente fica com a letra B, as representações sociais. O que representa uma coisa, né, para nós, né? O que representa uma coisa lá para o período, né, lá para a Idade Média, uma representação social. Tranquilinho? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Essa questão é uma questão muito interessante, repara na charge. PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT. Ótimo. Finados. É uma charge do Fortuna no Correio da Manhã, no ano 65, no número 22.264, publicado em 2 de novembro de 1965. Ah, moleque, olha lá. Percebeu? Em que contexto que isso daqui aparece? 2 de novembro de 1965. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados de 1965. O texto está te dizendo, né? O texto está te dizendo. Correio da Manhã, 1965. Olha a importância da leitura aqui, né? Acrescente essa informação na sua interpretação da charge. A sua relação com os direitos políticos existentes no Brasil revela a... Bom, então a gente precisa lembrar, né? Precisamos lembrar. Estamos falando de ditadura civil-militar, né? Ditadura civil-militar. Estamos falando de 1965, que aí você precisa trazer o conceito. Qual conceito? 1965, Brasil, ditadura civil-militar, nós temos o ato institucional número 2. E aí a gente vai olhar para a charge. Ela fala da extinção dos partidos nanicos? Acho que não. Ela fala da retomada dos partidos estaduais? Com certeza não. Ela fala da adoção do bipartidarismo regulado? O que diz o ato institucional número 2 e de que maneira que isso se relaciona com a charge? Vamos pensar. Ou ela fala da superação do fisiologismo tradicional? Fisiologismo, separação do fisiologismo... Bom, fisiologia é uma coisa que a gente tem até hoje, né? Uma maneira feia de fazer política, né? Então acho que não. Ou ela fala da valorização da representação parlamentar. Do que ela fala? Essa é uma questão de ditadura. Faz tempo que não cai ditadura, né? Eu estou gravando esse vídeo para Enem 2017. Então não caiu ditadura no passado nem no retrasado, né? Caiu em 2014, né? 16 e 15 não caiu. Então faz tempo que não cai. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode aparecer uma questão de ditadura, porque faz tempo que não cai, ou pode ser que sigamos a tendência de não cair ditadura, né? É um pouco imprevisível, mas vamos observar justamente por isso. Percebe que existe uma palavrinha lá no final da charge, a palavra finados, né? O que quer dizer finados? Finados é o dia dos mortos. É o dia que você vai lá no cemitério, né? Que o cemitério está cheio, que você vai visitar seus entes queridos que morreram. Não é isso? E qual é a alternativa que fala da morte dos partidos? Percebeu? Agora, eu tenho que me lembrar que a morte dos partidos, ela fala, né, do AI2, de outubro de 1965. Que vai falar de bipartidarismo. Então, ou eu lembro, né, que a charge, que o AI2 versa sobre bipartidarismo e a possibilidade do presidente fechar os órgãos legislativos, ou eu preciso, né, me lembrar do conceito sobre os partidos. Claro, né, se você se lembrar que os partidos PSD, PTB e UDN que estão na charge são os principais partidos da República Populista,
né, você elimina a alternativa A. Ah, por que não pode ser a A? Porque aparece aí PTB, UDN e PSD, que são os principais partidos. Então, não versa só sobre fechamento de partidos nanicos, mas sim da instituição do bipartidarismo. Tudo bem? Então, deixa muito claro, né, que está fechando todos os partidos. Tudo bem? Percebeu? Viu como a bibliografia faz diferença, né? Como você fica atento onde foi publicado, quem publicou e quando publicou. Tudo bem? Então, estamos lá na letra C. Belezinha? Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa questão traz um texto mais longo que a gente precisa ler e que a gente precisa ficar muito atento. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriram-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam dos braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isso é, à sua custa? Quem está falando, né, esse texto é uma resposta do Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Vergueiro. Tá vendo? Resposta do diretor-geral de Terras Públicas ao senador Vergueiro. Isso daqui aparece num livro, né, do Luiz Felipe Alencastro, na verdade um livro que ele organizou, História da Vida Privada, parará. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... Aqui fez muita diferença a gente observar que é um agente das terras públicas falando ao senador Vergueiro. E o que ele está falando? Ele está perguntando, né? Escuta, mas você sempre teve trabalhador, eu nunca precisei financiar, agora você vem querer pedir que eu financie? Fica estranho, né? Então se vira, cara, né? É esse o recado do governo. Tudo bem? Alternativa A, fomentar as ações públicas para ocupação das terras do interior. Não é isso que o texto versa, né? O texto versa sobre os braços, né? Sobre trabalhadores, e a gente sabe que não houve, né, ação, né, pública para a ocupação das terras do interior. B, adotar o regime assalariado para proteger de mão de obra estrangeira. Não, né? Não, para proteção da mão de obra estrangeira. Como proteção da mão de obra estrangeira? Teve isso? Legislação trabalhista lá no Brasil Imperial? Acho que não, né? Letra C. Definir uma política do subsídio governamental para o fomento da imigração. Essa daqui tá bonita. Vamos ver, tá bonita a letra C. Vamos ver a letra D. Regulamentar o tráfico interprovincial dos cativos para a sobrevivência das fazendas. Regulamentar o tráfico interprovincial. Poderia ser, mas ele não é essa a questão de regulamentação, uma questão de subsídio que aparece ali, né? Não é uma questão de lei, é de subsídio. Subsídio é, né, o Estado interferir, o Estado custear uma parte. Então não pode ser essa. Letra E. Financiar a fixação de famílias camponesas para o estímulo da agricultura de subsistência. Isso daqui poderia ser, mas não, né? Não é. Por que não é? Porque o subestímulo da agricultura de subsistência no segundo reinado não é isso. A gente tem mega estímulo ao latifúndio, muito mais do que estímulo né, a agricultura de subsistência, agricultura minifúndio, né? De minifúndio, de pequenas fazendas familiares e camponesas e tal. Não, é justamente o contrário. Bom, essa questão fala de trabalho no segundo reinado, é um tema importantíssimo, fala de escravidão, fala de trabalho. O tema trabalho é um tema importantíssimo para o Enem, por isso tem tanta questão de Era Vargas falando de legislação trabalhista, por exemplo, né? Por isso que tem tanta questão de trabalho escravo lá na Grécia, lá em Roma. Tudo bem? Então o tema trabalho é um tema importantíssimo. O tema escravidão é muito importante porque é uma forma de trabalho que predominou no Brasil por muito tempo, né? Lembrando, né, a gente tem escravos de eito,
de ganho e os domésticos. Né? Os de eito são aqueles que trabalham na roça, os domésticos trabalham em casa e os escravos de ganho, eles vendem coisas ou serviços na cidade. Né? Mas a discussão do texto não é essa. A discussão do texto é a seguinte: vamos subsidiar a mão de obra livre para vir para cá ou não? Essa é a discussão do texto. Como é que a gente vai subsidiar ou não vai subsidiar a vinda de mão de obra imigrante, né? A troca da mão de obra escrava pela mão de obra livre? Essa é a discussão do texto. Como você pode ver na referência bibliográfica, o texto é a resposta de alguém para alguém. Viu lá? Né? Tá vendo? É o diretor-geral de Terras Públicas falando com o senador Vergueiro. Lembra do senador Vergueiro? Que é aquele cara que trouxe uns alemães para o Brasil e tratou os caras como escravo, né? Deu um rolo danado, a Alemanha proibiu a vinda de alemães para o Brasil, né? Os alemães foram chicoteados pelo Vergueiro, nossa, mó chabu. Mas o fato que eles estão discutindo aqui é se o governo vai ou não vai financiar a vinda de imigrantes. A gente sabe que a partir de 1871, o Estado de São Paulo financia a vinda de imigrantes, né? Quando a gente substitui o sistema de parceria pelo sistema de colonato. Né? Tudo bem? Mas o governo central topa? Não, o governo central não topa. Quem topa é o governo de São Paulo, né? Que vai financiar a vinda desses imigrantes. Por isso que a gente fica com a letra C. Belezinha? Não é isso? Bom, muito bem. Acho que dei a minha contribuição aqui para o Marx, né? Para a galera do mundo da química. Queria agradecer mais uma vez, espero ter ajudado, na verdade sei que contribuí aí com as pessoas, com os alunos, contribuí para o sucesso de vocês. Se precisar de alguma coisa de história, sem mimimi, sem frescura, sem gracinha, cola lá no 10 de História. Agora, se precisar de qualquer coisa de química, você está no lugar certo. Querido, abraço, boa sorte na prova, até mais. Bacana demais, Vitor. Dicas sensacionais aí pra galera. Já te agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite e estar participando aqui no Mundo da Química, nossa semana de revisão do Enem. Galera, não se esqueça, já clica aqui no card, se inscreve lá no canal do Vitor no 10 de História. Já deixa um comentarinho lá no vídeo. Vim pela semana Enem do Mundo da Química, tá bom? É legal esse contato para que a gente faça os canais conversarem aí. Então hoje vocês tiveram o Vitor com História e amanhã redação com Sandro Ataliba do canal Bom de Língua. Tranquilidade? Belezeira? Então a gente se vê amanhã no nosso segundo dia de revisão para o Enem, hein? Conto contigo, conta para os coleguinhas aí. O link de inscrição tá aqui embaixo nos comentários do vídeo. Tranquilidade? Valeu!